Olá, vamos trabalhar hoje uma resenha do conto O Embargo, de José Saramago, que está presente na obra Objeto Quase, que foi publicada em 1978. E ele, José de Saramago, utiliza-se de uma linguagem poética para retratar homens, objetos e cores. O conto O Embargo, ele conta a história de um homem que tem uma vida de trabalho rotineira. No entanto, ele acorda em um dia diferente, com mais entusiasmos, já fuma logo um cigarro na sua primeira manhã, cumprimenta sua esposa e segue para o seu dia de trabalho totalmente diferente do normal. Quando ele chega no seu carro, ele ainda continua notando a anormalidade, mas isso não prende ele e ele entra dentro do seu carro e segue em direção ao seu trabalho. Quando ele tenta traçar um percurso que não seja em direção a um posto de gasolina, mesmo com o indicador apontando que o tanque está no meio, o carro começa a responder de maneiras anormais e de indesejáveis, não responder os comandos dados por aquele homem. Agora, quando ele chega em direção ao posto de gasolina, aí o carro flui de maneira totalmente normal. Outro fato é que quando ele chega no ambiente de trabalho, o carro não permite que ele saia de dentro. E todos aqueles bancos ficam confortáveis, de uma maneira agradável, mas aquele homem faz de tudo para sair de dentro daquele carro e o carro não permite. É como se o carro ganhasse vida própria. Então ele, apesar de devido a muitos esforços, ele fica ali parado, faz até xixi, mesmo ali naquele ambiente, dentro daquele carro, e segue passeando aí pelas ruas em direção aos postos de gasolinas para abastecer. Até que o carro se cansa e o motor para, o homem já muito fadigado, o carro libera ele e ele sai de dentro. Então, dentro desse raciocínio, dentro dessa história narrada, a gente observa uma linguagem bastante irônica, com uma utilização de bastante metáforas que são utilizadas pelo José de Saramago, e também a questão que ele tenta passar para o leitor ao apresentar esse conto, uma vez que o conto ele trata de um carro que ganha vida quando ele não é direcionado ao posto de gasolina. Então observa-se que José Saramago ele tenta passar uma correlação com os seres humanos que são massacrados por um sistema que recebem ordens de uma determinada entidade, e quando estas entidades seguem de uma maneira que é indesejável por esses homens, então há uma retaliação, há uma repulsão por parte desses homens. Agora, quando as coisas fluem, pelo menos no mínimo conforme é para ser, então aquele carro ele também segue o seu percurso. Um ponto que me chamou a atenção de dentro desse poema é a forma que o Saramago utiliza, a linguagem que o Saramago utiliza para representar todo aquilo que ele deseja, uma vez que ele utiliza uma linguagem totalmente padrão, uma linguagem coloquial, para expressar algo que, digamos, ser anormal, apresentar uma metáfora, por exemplo, dar a vida a um carro e continuar a escrever de uma maneira séria, como se fosse de verdade. Então, essa foi a parte que me chamou a atenção desta obra.